calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiro da felicidade. Brilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos mais uma quarta abençoada. Vamos procurar um lugar calmo, pensar em Jesus, nosso protetor, colocar nossa garrafinha com água, mentalizar nossos amores, para iniciarmos mais um Evangelho. Boa noite a todos. Vamos ler o livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Lição 23. Realidades. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões, está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Amado Mestre Jesus, Deus de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, na sua casa, fazendo o nosso Evangelho no lar. Que todos os irmãos necessitados possam se sentir acalentados com o amor de Deus, com o amor da nossa querida mentora Joana d'Arc. Que todos os espíritos em sofrimento possam agora encontrar o carinho, o amor e a caridade que todos nós estamos aqui entregando nessa noite. Agradecemos, Senhor, por sua bondade, por sua infinita bondade em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que nunca desista de nós, que segure em nossas mãos nessa longa caminhada que é a vida e que possamos, Senhor, nos melhorar a cada dia. E assim agradecemos pela oportunidade
mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Então vamos dar continuidade à leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ainda estamos lendo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. A lição é mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então a gente aprendeu lá no começo da lição que essa bem-aventurança dos pobres de espírito, ela significa aos humildes. E aqui a lição, os mistérios ocultos aos doutores, aos sábios e aos prudentes. Então vamos ver aqui a nossa lição, vamos ler o item 7, 8 e 9. Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está anotado em Mateus, capítulo 11, versículo 25. Item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os segredos dos céus aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. Item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda a parte, de tal modo que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores
se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Isso é muito comum, né? As pessoas acreditarem que elas podem mandar em Deus, que elas querem que as coisas cheguem. Elas não, né? Nós queremos que as coisas cheguem pra gente na hora que a gente quer. Eu já orei e não fui atendida. Como se nós pudéssemos mandar em Deus. Então a lição já diz que bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, os humildes, não aqueles que se acreditam maior do que Deus. Deus de infinito amor e bondade, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais um encontro no nosso Evangelho do Lar. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por se encontrar entre nós. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu amparo, pelo ensinamento que nos toca, que nos coloca a pensar, refletir, a fim de termos maior entendimento do teu Evangelho. Obrigado, Jesus, por permitir a espiritualidade amiga que nos cercam nesse momento, nos guardando no Evangelho, nos possibilitando o entendimento da palavra, dita, lida, refletida aqui nesse lugar. Obrigado pelo momento do Evangelho, o amparo que recebemos, fortalecendo a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, entregando para nós aquilo que precisamos, muitas das vezes nem sabíamos que precisávamos. Obrigado a Jesus, aqueles que ouvem o Evangelho, através da internet, através da TV, através do telefone, que possam também ser abençoados, Senhor, que possam receber o mesmo conhecimento, o mesmo conforto, o mesmo carinho, Senhor. Seja Tu conosco, Jesus, não só durante o Evangelho, mas no nosso caminhar. Seja Tu, Senhor Jesus, sempre o nosso modelo e guia, obra perfeita que já passou pela terra, que nos facilita através do Teu exemplo o entendimento do bem e do mal. Seja Tu, Jesus, ampara o nosso corpo, as nossas enfermidades físicas e morais, Senhor. Auxilia-nos a cada passo, auxilia-nos, Senhor, a cada escolha, a cada decisão. Facilita o nosso livre-arbítrio, Senhor, permitindo o entendimento, permitindo a vontade de acertar. Que esse Evangelho, Senhor, Santo Evangelho, continue a nos engrandecer e nos elevar. Bendito seja Tu, Jesus, na noite de hoje, e continue conosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Que maravilha, né? Fizemos o nosso Evangelho, estamos recuperados, estamos fluidicamente limpinhos, tratados com a nossa água. Então, se você ficou até o final e esse Evangelho foi importante para você, para o seu fortalecimento espiritual, vamos pedir que você se inscreva no canal da nossa casa, que você curta o nosso vídeo, que você compartilhe esse Evangelho para alguém que você acha que também precisa ouvir as palavras de Jesus, para que essa mensagem do Espiritismo, essa boa mensagem, se espalhe para todos que precisam, para todos os que estão necessitados desse carinho na alma. Uma boa noite a todos.